Essa é a aula número 4 de pessoa jurídica, dando continuidade aqui a esse assunto tão importante. E o tema que eu vou abordar agora com todos vocês são os requisitos para a constituição de uma pessoa jurídica. Então vamos lá? Quais são os requisitos para a constituição de uma pessoa jurídica? Vamos lá. Primeira coisa que precisa é a vontade humana. Vamos lá, gente. A primeira coisa para a constituição de uma pessoa jurídica é a vontade humana, tá? Perfeito. Claro, gente, sem vontade humana não há como criar uma pessoa jurídica. Então ela não nasce somente sozinha, ela precisa de uma pessoa, tá bom? Física. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual é o segundo requisito que nós temos, meus caros amigos? Qual é o segundo requisito que nós temos? E a Eunice acabou de chegar aqui, não é? Eunice, bom dia, tudo bem? Legal. Essa aula, Eunice, ela está gravada aqui no Collaborate e também estamos disponibilizando no YouTube para quem tem dificuldade de acesso aqui, tá bom? Vamos lá. Segundo requisito, gente, para a criação de uma pessoa jurídica é a observância das condições legais. É a observância das condições legais. Observância das condições legais. Gente, eu preciso ter alguns elementos, né? Quero criar uma fundação, eu tenho que fazer uma ata, um estatuto. Eu quero criar uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa, eu tenho que ter os seus atos constitutivos, o contrato social, tá? Então isso para nós é muito importante. Bom, imagine, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Depois pega aí qualquer dúvida, você me chama, tá bom? Com nós não tem frescura não, tamo junto. Gente, outro requisito obrigatório para a criação de uma pessoa jurídica, vamos lá, gente? É a elaboração do ato constitutivo. É a elaboração do ato constitutivo. Elaboração do ato, gente, na verdade é fazer o contrato. Na verdade é fazer o contrato, tá? Próximo requisito para criar uma pessoa jurídica, gente, é o registro do ato constitutivo. É o registro do ato constitutivo. Meus queridos, eu preciso registrar o ato constitutivo, por exemplo, se é uma sociedade empresária, é na junta comercial. Notemos isso. Se é uma sociedade empresária, é na junta comercial. Por exemplo, se for a OAB, se for um registro de escritório de advocacia, aí é na OAB. Se for, por exemplo, uma sociedade simples de prestação de serviço, aí é no cartório de pessoas jurídicas. Então pensa assim, se é comércio, é na junta comercial. Se é prestação de serviço, de um modo geral, é no cartório de pessoas jurídicas. E se é advogado, é na OAB, tá bom? É na ordem. Beleza. E nós temos mais um requisito, meus caros amigos, mais um requisito para a pessoa jurídica. Qual que seria? A aprovação pelo governo. Aprovação pelo governo de algumas pessoas jurídicas. Exemplo disso é uma autarquia. Lembra que eu falei para você que a autarquia tem que ser criada através de lei? Tem que ser criada através de lei? Sem dúvida nenhuma. Então preciso de autorização. Perfeito. Gente, o artigo 69 do Código Civil, então, observação. Artigo 69. Tá? Observação, artigo 69. Objetos ilícitos da sociedade. Objetos ilícitos da sociedade. Ou nocivos, eles constituem a extinção da pessoa jurídica. A extinção da pessoa jurídica.
Meus caros, mas isso é óbvio. Se eu crio uma sociedade e essa tem alguma atividade nociva ou ilícita, é óbvio que essa pessoa jurídica tem que ser extinta. Haja vista, meus caros amigos, essa situação que nós podemos prejudicar terceiros. Sei lá, cara, eu faço uma sociedade com um traficante. Deus me livre. Tá certo, senhores? Você tá louco? Mas isso é totalmente ilícito. Tá bom? Não posso fazer isso. Hipótese nenhuma. Tá? Vamos lá. Próximo tema. Passa a régua aí. Dentro de pessoa jurídica. Gente, esse tema não é muito legal, cara. Por que, gente? É legal, cara. Porque pouco advogado manja disso, gente. Vocês têm que conhecer disso. Porque as empresas, principalmente no começo da empresa, ela precisa de uma orientação certa. Eu, como professor aqui, seu, de parte civil, né, direito civil, parte geral, eu dou uma introdução. Mas depois vocês vão ver isso mais para frente, em direito empresarial, e aí você vai ter que selecionar exatamente a pessoa jurídica certa para aquela atividade e fazer a coisa correta para aquela empresa crescer. Então o advogado, ele é parte muito importante para o crescimento de uma empresa, podando muitas vezes o próprio empresário, porque o empresário, gente, ele parece um rolo compressor muitas vezes. Você fala, calma, fulano. Ele acelera e você freia. Você está indo contra a lei, contra o objeto da tua empresa. Deixa eu alterar primeiro e você faz. Então, olha só, a função nossa como advogado, gente, é extremamente importante. Tá? Então, um tema que sempre vai ter trabalho para você. Sempre, sempre. Vamos lá, próximo tema, gente. Opa! Responsabilidade civil das pessoas jurídicas. Vamos lá? Responsabilidade civil das pessoas jurídicas. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas. Vamos lá. A pessoa jurídica, ela tem responsabilidade? É claro que nós vimos que sim, gente. Que ela tem total responsabilidade. 100% de responsabilidade. Sem dúvida nenhuma, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Vamos lá. A primeira responsabilidade é a responsabilidade contratual. Vamos lá. Responsabilidade contratual. Vamos lá? Uma vez que a pessoa jurídica se torna inadimplente, uma vez que a pessoa jurídica se torna inadimplente, quer dizer, não pagou, né? Inadimplente, ela responderá por perdas e danos. Ela responderá por perdas e danos. Tá? Por perdas e danos. Além da dívida, por perdas e danos. Marca o artigo 389, por favor. Artigo 389 do Código Civil, que não deixa dúvidas acerca disso. Tá? E a segunda responsabilidade, gente, é a responsabilidade o quê? Extracontratual. Vamos lá. Responsabilidade extracontratual. Vamos lá. Vamos lá. As pessoas jurídicas respondem pelos atos de seus prepostos. A pessoa jurídica, ela responde pelos atos de seus prepostos. Artigo 186. 186. Tá? 186. Vamos lá. Quem é o preposto, para você poder entender? Preposto é aquele que representa a empresa. Já começamos por aí a história. Preposto é aquele que representa a empresa. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é basicamente o que, meus caros amigos? O ponto número 2 é basicamente o seguinte. Vou dar um exemplo trabalhista. Vai o preposto da empresa numa audiência trabalhista. E ele confessa que realmente aquele ex-empregado fazia hora extra. Concorda que a empresa vai ter que pagar, gente, a hora extra daquele fulano agora? Então, os atos do preposto, consequentemente, serão de responsabilidade da pessoa jurídica. Tá bom? Perfeito.
Vamos lá. Outra observação importante para todos vocês aqui, gente. Vamos lá. Eu gostaria que você anotasse o que seria um grupo despersonalizado. Vamos lá? O que seria um grupo despersonalizado? Vamos lá. O que seria isso, professor? Grupo despersonalizado. Vamos lá. São as chamadas sociedades irregulares. São as chamadas sociedades irregulares. Muito bem. Gente, sociedade irregular é aquela sociedade que não é registrada no cartório e nem na junta comercial. Essas pessoas, elas têm responsabilidade? A resposta é sim. Anotemos isso, gente. Os grupos despersonalizados também têm responsabilidade, meu caro. Também têm responsabilidade. Tá? Sem dúvida nenhuma. Mesmo sendo irregular. Mesmo sendo, repito, de forma irregular. Então, Gleib, sabe aquela lanchonete que tem perto de casa? Ela foi aberta e não tem contrato social, não tem nada, pessoal. Foi aberta assim nas coxas, sabe? Daquele jeito e tal, enfim. Ela tem as responsabilidades como se tivesse aberta? A resposta é sim. Gente, se não tivesse responsabilidade, por que nós abriríamos uma pessoa jurídica então, meu velho? Só para ter um gasto a mais com o contador, nada contra os contadores, pelo amor de Deus, muito importante. Mas eu não pagar imposto ainda mais, não registraria funcionário. Então é claro que elas terão as mesmas responsabilidades. Tá bom, gente? Tá? E muitas vezes uma sociedade, meus caros, muitas vezes uma sociedade irregular é uma sociedade que pode ter até seu registro, mas não paga imposto, não emite nota, entendeu, gente? Ou seja, são pessoas que não fazem, obviamente, nada disso. Tá bom? Bom, outra observação importante para vocês aqui. Próximo tema, vamos lá? Qual que é o domicílio da pessoa jurídica? Vamos lá? Qual que é o domicílio da pessoa jurídica? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o domicílio da pessoa jurídica, anotemos aí, pessoal. Via de regra, vamos lá. Via de regra é onde está registrada ou presta o seu serviço. Onde está registrada ou presta o seu serviço. Basicamente, gente, o domicílio da pessoa jurídica é onde é feito o registro, onde ela presta o serviço. Tá? O que é domicílio? Vamos lembrar disso? Domicílio, tá certo, gente? Porque você sabe que pessoa jurídica não é residente, pessoa física é residente, pessoa jurídica é domiciliada. Qual a diferença, gente, de residência e domicílio? Nós já vimos isso. Residência é pessoa física, onde a pessoa vive com sua família, ok? E ele pode ter diversos domicílios, que são vários lugares onde ele trabalha. Então, por exemplo, eu trabalho em várias universidades, em várias faculdades. Cada dia eu estou em uma. Então, nessa hipótese, eu tenho vários domicílios. Mas eu estou falando com vocês agora da minha residência, da minha casa. Casa só tem uma. Tá certo, senhores? Mesmo que eu tivesse outras casas alugadas, não seriam residências minhas. Isso seria o quê? Apenas casa de aluguel. É mais um domicílio. Tá? Que é o lucro que a gente tira dali. Então, queridos, domicílio é onde a pessoa o quê? Vai ser comunicada para responder os seus direitos e deveres. Tá bom? Então é basicamente isso. Tá? Para responder os seus direitos e seus deveres. Muito bem. Tá? Ótimo. Agora, meus caros, deixa eu fechar essa aula e nós vamos fazer uma análise da própria legislação. Tá? Deixa eu fechar. Então encerramos mais essa aula aqui no YouTube, tá bom?
E daqui a pouquinho vem para a próxima aula dando continuidade à pessoa jurídica e aí vai ser a análise da própria lei. Até mais.